Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele?
Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmo, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. E Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei. Segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam:
Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a dividir a túnica. túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilato consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a luz e te recebeu na luz. Caríssimos irmãos, a liturgia desta Sexta-feira Santa é uma comovedora contemplação do mistério da cruz de Cristo, e tem por finalidade não apenas nos recordar os sofrimentos que Jesus passou, mas sim fazer com que nós cristãos católicos, a cada ano celebrando a paixão do Senhor, possamos reviver a sua dolorosa entrega na cruz, participando da sua paixão redentora. Na primeira leitura, o profeta Isaías, já há 780 anos antes de Cristo, falava de um servo sofredor, que iria precisar de passar por muitos sofrimentos para expiar os pecados do seu povo. É uma leitura grande, vale a pena hoje, antes de dormir, ler com bastante calma os capítulos de 50 a 53 de Isaías. 50 a 53. Muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou com aspecto humano. Não tinha beleza e nem atrativo para o olharmos.
desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento, tão desprezível era que ninguém fazia caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. Mesmo há 7 séculos antes da vinda de Cristo, como não ver na figura desse servo sofredor, descrito de forma admirável pelo profeta, a imagem do próprio Cristo em sua paixão dolorosa? Mas para não ficarmos apenas na contemplação do sofrimento de Cristo, logo depois o profeta Isaías narra o porquê e para que todos esses sofrimentos do servo sofredor que Cristo teve que passar. Mas no fundo ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura, pois por suas chagas fomos salvos. Por suas chagas fomos salvos. É com esse olhar da fé que temos que olhar para a cruz de Cristo. Sem esse olhar da fé, só vamos ver sofrimento. Sem esse olhar da fé, só vamos ver alguém que foi condenado como um marginal. Por isso que para nós cristãos católicos, o dia da paixão do Senhor é o dia da cruz vitoriosa de Cristo, porque nela o Cristo já nos trouxe a sua vitória pascal contra o pecado, contra o mal e contra a morte. O último inimigo que será vencido é a morte, pela ressurreição do Senhor, que vamos celebrar daqui a 2 dias. Ficamos como que um ano inteiro guardando em nossos corações um canto que daqui a pouco vamos cantar. Este canto que já proclama com a força de nossos pulmões aquilo que nós cremos: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Os protestantes acham um absurdo nós católicos celebrar a morte de Cristo, e dizem que ficamos exaltando os sofrimentos que Cristo passou, sendo que tínhamos que exaltar a sua gloriosa ressurreição. Para que ficar lembrando da morte do Senhor? Para o protestantismo, celebrar a Páscoa é apenas celebrar a ressurreição de Jesus. Caríssimos irmãos, por que a nossa igreja, já por uma tradição antiga, desde os primeiros séculos, antecede a Páscoa com um tríduo, chamado tríduo pascal? Ontem foi o primeiro dia do tríduo, com a missa da ceia do Senhor e do lava-pés. Hoje é o segundo dia do tríduo, a paixão do Senhor. Porque o tríduo pascal, na verdade, são 3 dias que se faz um só, porque celebramos apenas um mistério, o mistério da Páscoa do Senhor. E a Páscoa de Jesus não é apenas a sua ressurreição. A ressurreição é o ponto alto, mas quando nós falamos Páscoa de Jesus, estamos falando da sua paixão, morte e ressurreição. A Páscoa de Jesus já começou no Calvário, com todos aqueles sofrimentos que ele teve que passar por amor a nós.
sua flagelação, a humilhação de ter sido trocado por um bandido. Queres que soltemos Barrabás ou Nazareno? Solte Barrabás. Interessante, hein? Preferiram soltar um bandido e prender um inocente. Algo tão antigo e tão novo. Os bandidos são soltos e os inocentes nem podem trabalhar, tem que viver preso em seus lockdowns, passando fome dentro de casa. E os bandidos soltos pelos próprios juízes da nossa nação, comendo seus caviás com champanhes importado, enquanto os inocentes, os mais pobres são humilhados. Ali, Jesus carregando a sua cruz em seus ombros, caindo por terra várias vezes, experimentando não apenas o peso do madeiro sobre o seu corpo, mas o peso dos pecados da humanidade inteira. Os pecados dos pecadores de ontem, dos pecadores de hoje, aí podemos bater no peito, e os pecados da humanidade inteira. Ali já começava a Páscoa de Jesus. 3 mistérios que se faz um só: sua paixão, sua morte de cruz, sua gloriosa ressurreição. E para chegar à sua gloriosa ressurreição, o Senhor teve que passar por sua paixão e cruz. Como eliminar a cruz da vida de Cristo? É na cruz de nosso Senhor que já começa a sua vitória pascal. A cruz é a vitória do amor infinito de um Deus que, em vez de escolher punir a humanidade, permitiu que o seu Filho amado fosse punido em nosso lugar, para nos trazer a redenção do mundo. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e por suas chagas fomos curados. Não deixem de ler os capítulos 50 a 53 de Isaías. Não tenhamos vergonha da cruz de nosso Senhor, e por isso a beijamos, a adoramos neste dia, porque a cruz do Senhor se fez a nossa vitória. A cruz do Senhor é essa carta do amor que o Pai escreveu com letras de sangue, o sangue do seu próprio Filho. É a vitória de um Deus que escolheu sofrer e morrer por amor a nós. Ao olharmos para a cruz de nosso Senhor, ao olhar para o crucificado, porque a cruz vazia não tem sentido nenhum para nós, ao olharmos para o crucificado no madeiro, temos que enxergar 2 realidades, e 2 realidades que devem mudar a nossa vida por completo. Os santos só se tornaram santos porque eles conseguiram enxergar essas 2 realidades ao olhar para o crucificado. Primeiro, temos que enxergar na cruz do Senhor a gravidade de nossos pecados. Segundo, temos que enxergar na cruz do Senhor o infinito amor de um Deus que nos amou até a entrega do seu próprio Filho. Nossos pecados esmagaram a Jesus na cruz, o golpeou até a morte, o desfigurou, ao ponto que ele perdeu a aparência humana, como nos lembrou o profeta. E o pecado, não importa se ele é venial ou se ele é mortal, como a gente costuma falar, né?
nossos pecadinhos ou nossos pecadões, não importa, o pecado sempre será um golpe mortal ao coração de Jesus. O pecado sempre será como aquela lança do soldado romano que perfurou o coração do Senhor. Não importa se é os nossos pecadinhos, não importa se são os nossos pecadões, sempre que escolhemos o pecado, crucificamos o Senhor e tornamos em vão o seu sacrifício por nós. Por isso que celebrar a paixão do Senhor não é apenas nos comover com os seus sofrimentos, é a gente tomar consciência que Ele sofreu por nós, para a nossa salvação. A paixão do Senhor precisa provocar em mim um desejo de não mais pecar, de ser santo, de amá-lo cada vez mais. Mas o pecado se faz também um golpe mortal ao coração do próprio homem, porque o pecado mata em nós a graça de Deus, destrói a nossa dignidade de filhos, nos separa daquele que mais nos ama. O pecado nos impede de vivermos a nossa maior vocação, a vocação para vivermos em comunhão com Deus. Jesus, falando para Santa Faustina em seu diário, a respeito do beijo de Judas, olha o que Jesus disse: o beijo de Judas, na noite da minha condenação, me doeu mais que toda aquela flagelação que eu sofri atado à coluna. O beijo de Judas me doeu mais do que toda aquela flagelação que eu sofri atado na coluna. E olha, quem já viu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e hoje é um dia propício para se ver de novo, ter coragem de olhar para todo o sofrimento que Jesus passou por nós, porque nem isso nos impede de pecar. Mesmo a gente enxergando todo o sofrimento que Ele passou por nós, a gente continua pecando. Devemos ver esse filme muitas vezes, encarar de frente o que o nosso pecado fez com o nosso Senhor e continua fazendo. Encarar de frente a gravidade de nossos pecados, que golpeou até a morte o Filho de Deus. E no filme A Paixão de Cristo, mostra depois que Judas beijou Jesus na noite da sua condenação, era o sinal para se identificar Jesus, a fim de que os soldados pudessem prendê-lo. Judas disse: quem eu beijar, aquele é o Nazareno. Mel Gibson teve aquela inspiração, depois que Judas beijou a Jesus, seus lábios se ressecaram, e Judas sentiu o fogo do inferno queimando em seus lábios. Ele não conseguia abrandar aquele calor ardente nos seus lábios, que o queimava até as suas entranhas, porque era o beijo de um traidor, era o beijo de alguém que deveria ser o amigo mais íntimo de Jesus, como os outros apóstolos. Era o beijo de alguém que era amado por Jesus e trocou esse amor pelo ódio. É o beijo do amigo que se tornou inimigo do mestre. Sabe por que Jesus disse isso para Santa Faustina? O beijo de Judas me doeu mais que toda a flagelação que eu sofri.
E aí no filme A Paixão de Cristo, segundo Mel Gibson, mostra, né, que a flagelação que ele sofreu, mesmo naquele filme, ainda não mostrou toda a realidade. Os chicotes dos romanos não era como um chicote que se bate no lombo de um animal de carga para que ele ande. Era um chicote que era feito de pregos e ossos afinados de certos animais. E quando esses pregos e esses ossos afinados pegava no corpo da pessoa, arrancava pedaços de carne do corpo do flagelado. Pela punição romana, uma pessoa só podia receber 38 golpes, porque não podia passar de 40. 38 golpes era o que uma pessoa suportava para não morrer. Jesus recebeu, segundo o Santo Sudário, 100 golpes da flagelação, 3 vezes mais do que uma sentença romana permitia. 100 vezes aqueles pregos com aqueles ossos dilaceraram partes do seu corpo. A gente não consegue aguentar uma unhazinha encravada, hein? A gente não consegue ficar de joelhos nem por 1 minuto na hora da missa. A gente não consegue fazer um jejum de algumas horas e o nosso pensamento fica só imaginando aquela refeição que vamos ter, contando nos minutos assim que acabar o jejum. Ah, meu Pai, está quase acabando, eu vou me fartar. A gente não consegue sofrer nada por causa do Senhor, porque não o amamos como deveríamos amá-lo. E Jesus falou: o beijo de Judas me doeu muito mais do que aquela flagelação. Sabe por quê? Porque Jesus ainda continuou dizendo para Santa Faustina: porque os pecados daqueles que deveriam ser os meus maiores amigos são os pecados que mais me ferem o coração. Quem é que deveria ser os maiores amigos de Jesus? Nós, católicos, batizados, que comungamos do corpo e sangue dele aos domingos. Os pecados de nós católicos dói muito mais ao coração de Jesus do que os pecados dos pagãos. Nunca esqueçamos isso. E enfim, na cruz está a manifestação plena do amor de Deus. Um Deus que foi capaz de ir até o extremo da cruz para nos resgatar ao preço do sangue do seu próprio Filho. Se quisermos saber o quanto valemos aos olhos de Deus, basta olhar para a cruz de nosso Senhor. O ser humano vale até a última gota do preciosíssimo sangue de Jesus derramado na cruz. Somente o cristianismo coloca no centro da sua fé um Deus crucificado. E não é qualquer cristianismo não, hein? Somente o cristianismo católico coloca no centro da sua fé um Deus crucificado. E um Deus crucificado por amor aos pecadores. Jesus também fez essa revelação a Santa Faustina, ainda no seu diário, dizendo: o que mais me fere o coração, até mesmo mais que todos os pecados do mundo inteiro, são os pecadores que ainda não confiam na minha misericórdia. Daqui a 2 domingos vamos celebrar essa festa, né? A festa da divina misericórdia. Jesus dizendo
O que mais me fere o meu coração é um pecador que, mesmo contemplando a minha cruz, as minhas chagas, mesmo assim ainda não confia na minha misericórdia. Se por um lado, ao olhar para a paixão do Senhor, devemos reconhecer a gravidade de nossos pecados, por outro lado, que possamos nos deixar atrair pelo amor de um Deus que se permitiu sujar as suas próprias mãos com o sangue do seu Filho unigênito, para nos ganhar para Ele, para nos tirar das garras do demônio. Um Deus que precisou sujar as suas próprias mãos no sangue do seu Filho, para nos resgatar do jugo da escravidão do mal. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São os Judas de ontem, são os Judas de hoje, que se fazem indiferentes à paixão do Senhor. Não sejamos inimigos da cruz de Cristo, honremos a sua paixão, honremos as suas chagas, honremos a sua cruz redentora. E a melhor maneira de fazermos isso é imitarmos São Pedro. Imitarmos São Pedro. Ele também pecou, ele também negou o Senhor naquela noite, ele também traiu o Mestre, mas por fraqueza, não porque o seu coração estava tomado pelo mal. Como nós muitas vezes pecamos por fraquezas, não porque queremos pecar, não porque queremos ofender a nosso Senhor, mas temos que imitar São Pedro, para que o mal também não triunfe sobre nós, como ele triunfou no coração de Judas. Pedro, vendo seu mestre mergulhado em dores no Calvário, vai nos lembrar São Lucas no capítulo 26, chorou amargamente os seus pecados. Pedro chorou os seus pecados e se rendeu por inteiro ao amor do crucificado. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E uma terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Vai nos lembrar São João, né? No capítulo 21, que nesse momento Pedro ficou triste. Por quê? Porque lembrou das 3 vezes que negou o seu Senhor naquela noite da quinta-feira santa. Mas Jesus não estava cobrando a tríplice negação de Pedro, como a gente faz, né? A gente fica jogando os pecados dos outros diante deles. A gente fica jogando na cara dos outros os erros que eles cometeram. Jesus não faz isso. Por que é que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? Para curar o coração de Pedro daquela ferida por ter negado o seu Senhor. Jesus estava dando a chance para Pedro afirmar o seu amor, que Jesus sabia que Pedro tinha para com ele. É assim que nós vamos honrar a cruz do Senhor, chorando os nossos pecados, sempre sentindo a dor de ofender o Senhor, mas confiando na sua misericórdia, confiando que Ele passou todo esse sofrimento em sua paixão, justamente para nos dar o seu perdão e a vida nova. Quando o Filho do Homem for elevado, atrairá todos a Ele. O Filho do Homem será elevado agora diante de nossos olhos, e que a gente se deixe atrair pela misericórdia do crucificado.
Um Deus que escolheu sofrer e morrer por amor de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.